Bom, boa noite a todos. Para mim é sempre motivo de prazer, de alegria de estar aqui e, sobretudo, hoje com esse assunto que nós vamos dividir com cada um de vocês, porque esse é um tema recorrente. Todo mundo que trabalha com espirulina, sempre as pessoas perguntam, mas as crianças podem comer espirulina? Se pode comer a partir de que idade? Quais são os benefícios que a espirulina traz para as crianças? Elas devem mesmo comer? Até quando? E quanto? Então, o objetivo dessa conferência de hoje à noite é exatamente fazer com que você possa ter as respostas corretas para cada uma dessas perguntas. Basicamente, o tema é a espirulina e as crianças, o efeito do uso da espirulina nas crianças. Então, gostaria que você ficasse bastante atento, se ligasse, pegasse as ideias principais, porque vai ser bastante útil. Então, a primeira pergunta é essa: uma criança pode consumir ou não? A gente sabe que tem pessoas que afirmam que não, mas é muito bom a gente ver a coisa como ela de fato é. Então, na África, num país chamado Chad, que fica basicamente no deserto do Saara, tem um povo chamado Canembu. E esses canembus, eles comem espirulina há séculos. E o que chamou a atenção dos cientistas é que, no meio dessa população canembu, não tem problema de malnutrição nas crianças. Ora, nós sabemos que a África, praticamente toda, tem um problema recorrente, um problema muito grave de malnutrição ou desnutrição de crianças. Mas isso não existe nas crianças canembu. E qual é a diferença entre as crianças canembus e as outras crianças africanas que apresentam alto índice de malnutrição ou desnutrição? Simplesmente o fato de comer espirulina. Os canembus comem espirulina. E a maioria dos povos da África não come espirulina. E isso faz com que a gente tenha essa diferença. Portanto, se as crianças canembus comem espirulina e têm uma saúde perfeita, por que não as nossas não podem comer? Então, isso aí é a primeira reflexão que eu trago nessa noite. Isso aí é um exemplo prático, um exemplo secular. Os canembus não comem espirulina de hoje, é um hábito secular desse povo africano. E o que chamou a atenção dos cientistas é que nessa população canembu, lá no Chad, não há problema de malnutrição das crianças. E isso, com certeza, é devido ao fato que as mães comem todos os dias espirulina e elas também dão aos filhos desde a mais tenra idade. Então, outra questão que é muito recorrente é a partir de que idade eu posso dar espirulina à minha criança. Agora a gente já sabe que pode dar. Como eu estou dizendo, se os canembus comem e vivem muito bem, obrigado, por que não as nossas crianças? Então elas podem sim comer e devem. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos também de crianças que comem espirulina desde a idade mais cedo e que têm uma saúde impecável. Mas vamos guardar a imagem dos canembus e entender que se eles são diferentes dos demais na África é porque eles comem espirulina. Então, a partir de que idade a minha criança pode consumir espirulina? A partir do momento que ela começa a consumir outros alimentos. A partir do momento que a mamãe começa a dar qualquer outro alimento mais diferente do que o leite materno ou leite, então aí já pode dar espirulina sem nenhum problema. Então, eu diria a partir dos 6 meses de idade, mas até um pouco antes poderia também. Mas você começou a dar outro alimento à sua criança, pode também dar espirulina sem nenhum problema. Existem 2 questões aí. Quanto e até quando? Até quando, já que ele começou desde pequenininho, ele não vai deixar nunca mais de comer espirulina. Só quando partir para o céu, e lá a gente não sabe se tem nada para comer, se não tem, se a gente precisa comer ou não, mas eu tenho certeza que se no céu a gente precisar comer, vai ter espirulina lá. E eu acredito que lá, se a gente precisar comer, o principal alimento vai ser espirulina. Ele é o alimento perfeito. Então, como a gente vai para a perfeição, então vai ter o alimento perfeito, que é a espirulina. Então, começa da mais eternidade e continua até partir para a eternidade. Então, quanto eu devo dar à minha criança? Então, as mais novinhas aí, começando com 6 meses, meia grama por dia já é suficiente. Tá? Mas pode dar até 5 gramas por dia. Os canembus comem de 10 a 15 gramas por dia. As crianças canembus consomem de 10 a 15 gramas de espirulina por dia. Tá bom? Mas aí, como é um hábito milenar deles, vamos ficar aqui nessa faixa para as nossas crianças. As mais novinhas, você começa a dar, vá dando meia grama por dia. Prefira a espirulina em pó, misture no leite dele, misture no suco laranja, melhor se vir no suco de laranja. Essa é a associação ideal. Uma espirulina em pó, se mistura no suco de laranja. No caso, é Spiforce em pó. Né? Spiforce em pó. Aí você bota dentro do suco de laranja dele, ou outro suco de fruta, e pode dar para ele que ele vai consumir. É isso aqui, ó, Spiforce em pó. Aí você mistura com um líquidozinho, pode dar que ele vai tomar aí, que é uma beleza. Agora, por que
dar espirulina a uma criança? A gente já sabe que deve dar. Não há problema nenhum, muito pelo contrário. A gente já sabe a partir de que idade pode dar. A gente já sabe qual é a dose que pode dar. Agora vamos justificar o porquê disso. Por que eu devo dar espirulina a meu filho? Então, tudo que a gente fala tem comprovação científica. Nós não falamos nada aqui por achar ou por ouvir dizer. A gente sempre mostra evidências científicas. Se é científico, então acredite. Então, por exemplo, a questão da malnutrição. Hoje nós temos uma síndrome, vamos assim dizer, no mundo inteiro de malnutrição, principalmente em países africanos, mas no Brasil também tem um dado científico que mostra que mais de 50% das crianças na zona rural do Brasil sofrem de malnutrição. E aquelas zonas urbanas devem beirar aí 30% ou até mais de crianças com malnutrição. Às vezes, a malnutrição é deficiência alimentar, mas pode ser também um exagero alimentar. E, nesse sentido, a obesidade infantil, que já chega no Brasil a um percentual de 25% aproximadamente, já está se tornando um problema muito sério também. E isso também, eu diria, é uma malnutrição. Então, com relação à malnutrição, inúmeros trabalhos feitos no mundo inteiro provam o efeito benéfico da espirulina no combate à malnutrição. Por exemplo, no México, um trabalho feito onde se deu 10 gramas de espirulina por dia a crianças diagnosticadas com subnutrição ou malnutrição. Com 30 dias dessas crianças comendo 10 gramas de espirulina por dia, elas já não tinham mais o problema de malnutrição. Esse trabalho foi feito no México, mas também tem resultados idênticos na China, com crianças na China. Trabalhos feitos também na Romênia e no Togo, do mesmo jeito, 10 gramas, entre 5 a 10 gramas por dia foi suficiente para acabar com a malnutrição daquelas crianças. Trabalho desse tipo também foi feito no Congo, com resultado idêntico, ou seja, 1 mês de espirulina é suficiente para acabar com a malnutrição. 5 a 10 gramas por dia. No Burkina Faso, que também é outro país da África, foi feito trabalho similar, com o mesmo resultado. Na Índia, também a mesma coisa, mesma metodologia e o mesmo resultado. No Vietnã, mesma coisa, mesma metodologia e mesmo resultado. E em vários outros países do mundo, todo mundo que testou a espirulina em crianças com malnutrição tiveram excelente resultado. Inclusive, aquelas imagens que às vezes a gente vê da África com crianças que estão só o couro e o osso, e ali é uma subnutrição profunda, percebeu-se que uma das poucas coisas que podem tirar a criança daquele estado é o uso da espirulina. Inclusive, quando elas estão naquele estado, elas não conseguem nem ingerir alimento. E aí eles passam a sonda nasoesofágica, que vai até o estômago, e por ali eles começam a alimentar ela com espirulina, e por volta do 30º dia alimentando elas só consomem espirulina. No 30º dia elas começam já a ganhar peso, o que significa dizer que elas saíram daquela crise que com certeza a mataria. E por isso que a espirulina hoje é usada em muitos programas humanitários, na África, na Índia, na China, em vários países do mundo. A espirulina tem sido uma das grandes fontes combatedoras da malnutrição. Inclusive, também esse é um dos propósitos da Espigrim, é de se colocar como uma empresa que vai estar também combatendo a malnutrição no mundo e as deficiências nutricionais em crianças. Esse é um propósito que nós temos e que já estamos fazendo. Na escola, então, a gente está aqui justificando por que consumir espirulina. Eu só vou mostrar um trabalho, que é esse aí, feito em 2009, que mostrou que, mas vários outros foram feitos. Esse aí mostra que esse foi feito no Dakar, no Senegal, mas tem trabalhos que foram feitos no Vietnã, na Índia, em vários países do mundo, e que mostra que o consumo da espirulina por crianças melhora e muito o desempenho escolar dessas crianças. Vários trabalhos foram feitos e mostrando um grupo de testemunho e um grupo que consome espirulina. O grupo consumidor de espirulina, em todos os trabalhos, mostrou um resultado muito mais benéfico e uma melhora nos índices escolares dos que recebiam espirulina em comparação do que aqueles que não consumiam espirulina. Quanto à questão de avitaminoses, a gente sabe que a espirulina é riquíssima em vitamina A, em vitamina E, e também ela só é pobre em vitamina C. Por isso a Espigrim lançou um produto que é a espirulina mais a vitamina C mais zinco. Então, exatamente, a deficiência de vitamina A leva a vários problemas nas crianças. Esse é um problema muito presente nas crianças indianas da Índia. Então, lá se fez um trabalho com 5.000 crianças pré-escolares na zona rural, consumindo 1 grama por dia de espirulina. Isso reduziu essa doença aí que chama B-top spot, que na realidade ela vai criar uma queratinização do olho. Então a criança vai ficar cega. Essa B-top spot é uma doença que cria tipo uma capa. Seria tipo como se fosse uma capa branca que vai revestindo o olho, daí a criança não pode ver. Esse é um problema muito recorrente ainda, porque lá há um problema muito sério de avitaminose A. E aí,
quando foi feito esse trabalho, 1 grama por dia, as crianças recebendo espirulina, aí reduziu drasticamente a prevalência dessa doença Bitops spot. Assim como também reduziu essa xerose corneal, que é uma úlcera que cria no olho e que vai cegar a criança também. É outro problema que tem muito sério lá por causa de avitaminose A. E o uso da espirulina nessas crianças acabou praticamente com o Bitops spot, com a xerose corneal. Então, também viu, sim, outro trabalho aqui que houve um aumento significativo da quantidade de beta-caroteno, que é a provitamina A, em crianças pré-escolares, que recebiam 2 gramas de espirulina por dia durante um período de 30 dias. Ou seja, se a sua criança come espirulina, ela vai ter bastante beta-caroteno na corrente sanguínea dela, isso será transformado em vitamina A, ela não terá nenhuma deficiência de vitamina A, e ainda mais, o beta-caroteno também é uma substância antioxidante, e que vai evitar inúmeros outros problemas, sobretudo os neuronais. Anemia ferropriva. Esse é um problema seríssimo no mundo inteiro e, sobretudo, em nosso país. No Brasil, calcula-se que uma boa parte das nossas crianças sofra de anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Esse problema ele existe nas crianças brasileiras, uma boa parte delas, e também nas mulheres brasileiras. Só não se foi encontrado anemia ferropriva no estado do Pará, porque lá há um consumo bem interessante do açaí. O açaí é muito rico em ferro. Então lá não tem esse problema, mas fora do Pará há um problema muito sério de anemia por deficiência de ferro nas crianças e nas mulheres brasileiras. E quando uma criança ela tem anemia, então ela vai ter comprometimento sério em vários órgãos e, sobretudo, no sistema nervoso dela. Porque uma criança, do nascimento até o 5º ano, basicamente, de vida dela, ela vai estar com o seu sistema nervoso em formação. E se ela tiver uma anemia, então esses neurônios serão menos oxigenados, assim como também outros tecidos serão menos oxigenados. E aí essa criança vai se desenvolver com sérios problemas. Seja pela avitaminose A, que a gente já viu também é um problema muito sério, como também pela deficiência de ferro. Outra deficiência que também existe é a chamada anemia perniciosa por deficiência de vitamina B12. É menos recorrente em nosso país, mas também existe. E se existir na criança, isso vai trazer sérios problemas para ela. E a espirulina vai prevenir a anemia ferropriva e a anemia perniciosa por deficiência de vitamina B12. Uma criança que come espirulina, ela nem vai ter anemia perniciosa e nem anemia ferropriva e nem a vitaminose A e nem a vitaminose E. Outra coisa fundamental, isso eu quero que você guarde. A espirulina é riquíssima em ácido gama-linolênico. Esse ácido gama-linolênico, ele é muito presente no leite materno. E o segundo alimento mais rico em ácido gama-linolênico é a espirulina. Depois do leite materno, é a espirulina que mais tem ácido gama-linolênico. E essa substância, ela é anti-inflamatória e ela também é imunomoduladora. Então, ela vai diminuir as inflamações nas crianças e vai também fortalecer o sistema imunitário dela. E a espirulina é o alimento, depois do leite materno, mais rico em ácido gama-linolênico. Quanto à questão cerebral, eu me preocupo muito com isso. O cérebro, uma vez lesionado, é lesionado para sempre. Então, veja, acompanhe comigo esse esquema. Isso aí, essas espinhazinhas, como as espinhas que você está vendo aí, são as células que formam o cérebro, são os neurônios. Então, uma criança, quando nasce, ela tem essa quantidade de neurônios dentro do cérebro dela. E esse cérebro dela ainda vai estar em formação, até a idade de 5 anos, basicamente. Então, observe que, na medida em que ela vai crescendo com a idade, o número de neurônios vai aumentando e, além disso, os contatos desses neurônios vão ser feitos, o que é algo extremamente importante. O contato de um neurônio com o outro nós chamamos de sinapse. E essas sinapses são as responsáveis pela capacidade intelectual de uma pessoa. Então, se uma criança ela tiver deficiência nutricional, seja qual for, e principalmente de ácido gama-linolênico, de ferro, de vitamina A, de microminerais e outras mais, se ela tiver essas deficiências, se ela estiver mal nutrida, ela não terá um bom desenvolvimento cerebral, ela não chegará nunca a ser um adulto com sua capacidade cerebral como ela deveria ter. Daí a importância fundamental para as crianças de terem uma alimentação equilibrada e que tragam para elas os nutrientes que elas precisam para se desenvolverem perfeitamente. E, entre todos os tecidos do corpo, o mais exigente é o cérebro. Então, veja só, o cérebro é um grande consumidor de energia. E essa energia ele vai tirar da glucose, açúcar. Então, de 10 gramas por hora que o organismo consome, o cérebro, ele pega para ele 4 gramas dessa energia para que ele possa funcionar. Se houver carência de nutrientes, então vai existir problemas mentais e emocionais graves e que provavelmente não serão curáveis. Aí que problemas são esses? Irritabilidade, perda de memória, falta de concentração, depressão, pouco desenvolvimento cerebral, dificuldade de aprender. Tudo isso
é fundamental nessa primeira idade da criança, desde o nascimento até os 5 anos. É o momento em que o cérebro está mais se formando, está mais em constituição, e esse momento é crucial. Daí a importância, mais do que nunca, de que a criança consuma espirulina. Esses trabalhos aí, científicos, eles mostram que o consumo da espirulina, por exemplo, esse de Cévola e Aguirre, que foi feito em 95, ele deu 1 grama por dia de espirulina para as crianças, e ele fez isso em 1.567 estudantes. Ele observou que 81% dessas crianças tiveram melhoras nos resultados escolares, exatamente porque consumiram espirulina. Vários outros trabalhos mostram que o consumo da espirulina melhora a concentração, torna as crianças menos agressivas, deixa elas menos deprimidas, menos angustiadas e mais obedientes. Então, qual é a mãe que não quer isso, né, com o seu filho e o pai? E a espirulina tem todos esses efeitos sobre a criança, não é? Então, outro trabalho feito em 2001 por Bruno e outros companheiros dele, ele fez um programa de leitura específica para a criança. E aí ele criou 3 grupos de crianças. Um grupo que não consumia espirulina, outro grupo que consumia 1,5 grama por dia de espirulina e o outro que consumia 3 gramas de espirulina por dia, e isso durante 3 meses. Ele observou que o grupo que consumia espirulina teve uma melhora da memória em 40% e a concentração melhorou 20% em relação àqueles que não consumiam. E outro dado importantíssimo desse trabalho é que os grupos de espirulina, que consumiram espirulina, seja 1,5 grama por dia ou 3 gramas, tiveram uma redução drástica das taxas de alumínio no corpo delas. Então, esse é o metal pesado do alumínio, que muitas vezes é usado em alguns tratamentos de água que são feitos por aí, e, consequentemente, também em alguns alimentos. E isso traz danos maléficos, sobretudo para o cérebro. Esse trabalho mostra, então, uma redução drástica dos níveis de alumínio em crianças consumidoras de espirulina. Então, de forma, para resumir tudo, a espirulina é o alimento ideal para as crianças. Não tem outro alimento mais perfeito para uma criança consumir, senão a espirulina, depois do leite materno. Depois do leite materno, o alimento mais completo, melhor para uma criança, seja de que idade for, é a espirulina. Pela sua riqueza de nutrientes, nenhum alimento é tão completo e tão rico em nutrientes, vitaminas, minerais, proteína e outros constituintes, pigmentos como a ficocianina, a clorofila, os beta-carotenos e por aí vai. Então, nenhum alimento é tão rico quanto ela em nutrientes. E é equilibrado, diga-se de passagem. O ácido gama-linoleico, esse ácido a gente viu que ele só existe no leite materno e que o alimento que é mais rico em ácido gama-linoleico, que é super importante para a criança, por isso que está no leite materno, em grande quantidade. O alimento, depois do leite materno, mais rico em ácido gama-linolênico é a espirulina. Por que também as crianças devem consumir espirulina? Porque ela vai fortalecer o sistema imunitário dela e porque ela vai melhorar o desenvolvimento neuronal ou cerebral dessa criança. E a gente poderia falar muito mais, mas eu quero concluir apenas dizendo para vocês, se alguém perguntar para você, minha criança pode consumir espirulina, você agora vai saber dizer sim, vai dizer o porquê, a partir de quando e até quando, e o quanto ela deve consumir. Então, nós queremos sim que as crianças todas tenham essa linguinha aí, ó. Essa linguinha verde. É o sinal de quem come espirulina. Fica com uma linguinha verde assim. Bigodinho verde, linguinha verde. Você sabe que essa é uma foto extremamente significativa, porque isso aí foi um trabalho feito por uma ONG suíça, e que tirou em 2013 mais de 15 mil crianças da desnutrição na África. E o sinal de que elas consumiam espirulina era esse bigodinho verde e essa linguinha verde. Então, que possamos ser disseminadores do bigode e da língua verde para as crianças. Obrigado.